No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia nunca acabar, Maria Rodrigues, uma viúva de 45 anos, abriu a porta de sua casa antiga no bairro Alto para receber o quinto órfão que o sistema de adoção lhe enviara. Mas naquela noite, quando o relógio da igreja soou meia-noite, o mais velho dos rapazes, Tiago, de 18 anos, irrompeu na sala de jantar com os olhos cheios de lágrimas e gritou: "Mãe, eu sou gay." O silêncio que se seguiu foi como um terremoto, abalando as fundações da família que ela tanto lutara para construir, e Maria sentiu um frio percorrer sua espinha, não pelo choque da revelação, mas porque aquilo ecoava um segredo que ela enterrara há décadas. Maria sempre fora uma mulher forte, moldada pelas ruas estreitas e íngremes de Lisboa, onde cresceu em uma família conservadora católica. Aos 20 anos, casara-se com João, um homem bom, mas distante, que morreu em um acidente de carro 10 anos depois, deixando-a sozinha e sem filhos biológicos. Incapaz de engravidar, ela decidira adotar. Primeiro veio Tiago, um bebê abandonado em uma igreja de Sintra. Depois, Miguel, resgatado de um orfanato em Porto. Em seguida, Pedro, encontrado nas ruas de Faro. Logo após, Luís, de Coimbra, e por último, António, o mais novo, de apenas 10 anos agora, vindo de Évora. Ela os criara com amor feroz, ensinando-lhes valores tradicionais, igreja aos domingos, respeito aos mais velhos, e a importância de uma família unida. Mas agora, com Tiago à sua frente, tremendo, esperando aceitação ou rejeição, Maria via o castelo de cartas começar a desabar. "Tiago, filho. Senta-te aqui", disse ela, a voz firme, mas o coração acelerado. Ele obedeceu, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. "Eu sempre soube que algo era diferente em mim, mãe. Na escola, os amigos falavam de namoradas, mas eu gosto de rapazes. Tentei lutar contra isso, rezei todas as noites, mas não muda." Maria ouvia, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira gasta. Ela se lembrava de sua própria juventude, das noites em que olhava para as amigas com um sentimento que não ousava nomear. Mas isso era o passado, ela escolhera o caminho certo, casara-se, construíra uma vida. "E os outros? Eles sabem?", perguntou ela, desviando o foco. Tiago negou com a cabeça. "Só você, mãe. Por favor, não me odeie." Ela o abraçou, sussurrando: "Nunca, filho. Mas isso fica entre nós por enquanto. A sociedade. A família. É complicado." Nos dias seguintes, a casa parecia carregada de eletricidade estática. Tiago, aliviado pela aceitação inicial, começou a se abrir mais, mas Maria sentia a pressão crescer. Seus irmãos, espalhados por Portugal, eram devotos católicos, e a notícia de um sobrinho gay poderia romper laços já frágeis. Ela trabalhava como professora em uma escola secundária, onde rumores corriam como fogo em palha seca. "O que dirão os vizinhos?", pensou ela, enquanto lavava a louça. Miguel, o segundo mais velho, de 17 anos, notou a mudança no ar. Ele era o observador da família, sempre quieto, lendo livros sobre história e filosofia. Uma tarde, enquanto ajudava na cozinha, ele perguntou: "Mãe, o Tiago está bem?" "Ele parece diferente." Maria sorriu forçado: "Está tudo bem, filho. Coisas de adolescente." Mas Miguel não se convenceu. Ele próprio lutava com sentimentos semelhantes, admirando secretamente o capitão do time de futebol da escola. A tensão aumentou quando Tiago começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, escondido. Maria o levava, fingindo que eram aulas extras. Mas um dia, Pedro, de 15 anos, o viu saindo com um panfleto Rainbow na mão. "O que é isso, mano?", perguntou Pedro, curioso. Tiago gelou, mas Maria interveio: "Nada importante, Pedro. Vai estudar." Pedro, o rebelde do grupo, com cabelos desgrenhados e uma tatuagem escondida que Maria ainda não descobrira, sentiu que algo estava errado. Ele era o que mais desafiava as regras, brigando na escola por defender os mais fracos. Naquela noite, sozinho no quarto, Pedro pensou em sua própria confusão, porque ele se sentia atraído por amigos em vez de garotas. Luís, de 13 anos, era o sensível, apaixonado por arte e música. Ele ouvia as conversas sussurradas e desenhava cenas imaginárias de famílias felizes. António, o caçula, inocente e brincalhão,
não entendia nada, mas sentia a casa mais quieta. Maria, no centro de tudo, lutava com seu passado. Aos 18 anos, ela se apaixonara por Ana, sua melhor amiga. Elas trocaram beijos escondidos nas praias de Cascais, mas o medo as separou. Ana casou-se e mudou-se para o Brasil. Maria escolheu João para curar seus sentimentos. Agora, vendo Tiago livre, invejava-o secretamente. Mas revelar isso? Impossível. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava ecos de conservadorismo, especialmente em famílias como a dela. Semanas se passaram, e Miguel, inspirado pela coragem de Tiago, decidiu-se abrir. Durante o jantar de domingo, após a missa, ele disse: "Mãe, eu também. Sou como o Tiago." A mesa congelou. Tiago olhou para ele, surpreso, mas aliviado. Maria, com o garfo a meio caminho da boca, sentiu o mundo girar. 2 filhos gays. Como explicar isso? "Miguel, você tem certeza?" perguntou ela, a voz trêmula. Ele assentiu: "Sim, mãe. Eu amo vocês, mas preciso ser honesto." Pedro, Luís e António observavam, confusos. Naquela noite, Maria chorou sozinha, questionando se sua criação falhara, ou se o destino a punia por seu segredo. A família começou a rachar. Pedro, sentindo-se pressionado, brigou com Tiago: "Vocês estão destruindo tudo. A mãe não aguenta isso." Mas no fundo, Pedro sabia que ele era o próximo. A pressão familiar, as expectativas sociais, tudo pesava. Maria, para manter a unidade, marcou uma reunião familiar. "Somos uma família, e isso não muda", disse ela. Mas suas palavras soavam vazias, e quando seu próprio conflito interno. A revelação de Miguel abalou as estruturas da casa mais do que Maria poderia imaginar. Os vizinhos do bairro Alto, com suas janelas sempre abertas e ouvidos atentos, começaram a sussurrar. "Ouvi dizer que os filhos da viúva Rodrigues são diferentes", comentava Dona Isabel na padaria. Maria fingia não ouvir, mas cada palavra era uma facada. Ela aumentou as idas à igreja, rezando por força, mas as orações pareciam vazias. Tiago e Miguel, agora unidos em sua identidade, formaram um pacto: proteger os mais novos e apoiar a mãe. Mas Pedro, o terceiro, lutava contra si mesmo. Aos 15 anos, ele se envolvia em brigas na escola para mascarar sua confusão. Um dia, após ser suspenso por defender um colega gay que era bullying, ele confrontou Maria: "Mãe, por que tudo isso está acontecendo conosco? É maldição." Maria, sentada no sofá desgastado, olhou para ele com olhos cansados. "Não é maldição, filho. É a vida. Às vezes, as pessoas são diferentes, e isso não é errado." Pedro bufou: "Diferente? Os avós diriam que é pecado." Ele se referia aos pais de Maria, que moravam em uma vila perto de Braga, devotos e tradicionais. Eles visitavam raramente, mas uma ligação semanal era obrigatória. Maria temia o dia em que teriam que saber. Enquanto isso, Luís, o quarto filho, de 13 anos, começava a questionar sua própria atração. Ele desenhava rapazes em seus cadernos, escondendo-os debaixo da cama. Uma noite, Miguel o encontrou chorando: "Irmão, eu acho que sou como vocês." Miguel o abraçou: "Então somos 3. Vamos contar à mãe juntos." A reunião familiar seguinte foi tensa. Maria, com o rosário na mão, ouviu Luís se assumir. 3 filhos gays. Ela sentiu uma mistura de orgulho e terror. "Vocês são corajosos", disse ela, mas internamente, debatia: era genético ou influência? A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas, o casamento gay legal desde 2010, contrastava com o conservadorismo enraizado em muitas famílias. Maria via notícias de paradas do orgulho em Lisboa, mas para ela, aquilo era distante. Agora, invadia sua casa. António, o caçula, de 10 anos, perguntou inocentemente: "O que é ser gay?" Tiago explicou: "É quando um menino gosta de outro menino em vez de menina." António riu: "Legal. Posso ser gay também." Todos riram, aliviando o ar, mas Maria viu o futuro: mais revelações. Pedro, pressionado, explodiu uma semana depois.
Durante uma discussão sobre o jantar, ele gritou: "Eu também sou." Satisfeitos? Agora somos 4 aberrações. As palavras feriram. Maria o repreendeu: "Não somos aberrações, Pedro. Somos uma família." Mas Pedro fugiu de casa aquela noite, vagando pelas ruas de Lisboa. Ele encontrou um grupo de jovens LGBT em um café no Chiado, onde conversou com um rapaz chamado Rui, que o ouviu. "Sua mãe te ama, cara. Dá tempo a ela", disse Rui. Pedro voltou ao amanhecer, exausto. Maria o esperava, sem dormir. "Filho, eu entendo a raiva. Mas fugir não resolve." Pedro chorou em seus braços, revelando o medo de rejeição. Com 4 filhos assumidos, a pressão social aumentou. Na escola onde Maria ensinava, um colega comentou: "Seus meninos estão na moda, hein? Todo mundo gay agora." Ela sorriu amarelo, mas internamente, fervia. Seus irmãos ligaram: "Maria, ouvimos boatos." "É verdade." Ela negou: "Boatos tolos." Mas o segredo pesava. António, influenciado pelos irmãos, começou a questionar: "Mãe, e se eu for gay também?" Aos 10 anos, era precoce, mas Maria via o padrão. Era coincidência? Ou algo mais profundo? Maria começou a pesquisar, lendo livros sobre adoção e identidade sexual em segredo. Descobriu estudos sobre genética e ambiente, mas nada explicava. Seu próprio segredo voltava à tona: a paixão por Ana. Ela sonhava com ela, acordando suada. E se eu tivesse sido honesta, pensava. Mas o custo seria alto: ostracismo, perda de família. Agora, via seus filhos pagando o preço. Tiago começou a namorar um rapaz da universidade, escondido. Miguel se isolou, temendo bullying. Pedro se rebelava mais, e Luís se refugiava na arte. Uma crise veio quando os avós anunciaram uma visita. "Vamos passar o fim de semana", disse o pai de Maria por telefone. Pânico. Maria instruiu os filhos: nada de falar sobre isso. Tiago protestou: "Mãe, estamos mentindo para nós mesmos." Mas ela insistiu: "Por favor, pela família." A visita foi um teatro. Os avós elogiavam os netos, mas Pedro, irritado, quase explodiu. Após partirem, Maria desabou: "Não aguento mais isso." Miguel a consolou: "Mãe, talvez seja hora de contar a verdade." Mas qual verdade? A deles, ou a dela? A tensão culminava, com António observando tudo, inocente mas perceptivo. A família estava no limite, e Maria sabia que uma escolha errada poderia destruir tudo. A visita dos avós deixou cicatrizes invisíveis. Maria, exausta de fingir, começou a questionar suas escolhas. "Eu criei eles para serem honestos, mas vivo uma mentira", pensou enquanto caminhava pelo mirador da Senhora do Monte, olhando Lisboa aos seus pés. Os filhos, sentindo a fragilidade dela, uniram-se mais. Tiago organizou reuniões semanais: "Vamos apoiar uns aos outros." Nelas, compartilhavam histórias. Miguel falou de seu primeiro crush na escola, Pedro admitiu ter beijado um amigo, Luís mostrou desenhos de casais gays. António ouvia, fascinado: "Quando eu crescer, quero ser como vocês." Mas a sociedade não perdoava facilmente. Na escola de Pedro, um professor conservador o repreendeu por um ensaio sobre direitos LGBT. "Isso não é apropriado", disse. Pedro rebateu: "É a verdade." Suspenso novamente, ele confrontou Maria: "Mãe, por que temos que nos esconder? Portugal é moderno." Ela respondeu: "Moderno nas leis, mas não nos corações." "Meus pais. Eles não entenderiam." Pedro bufou: "E você? Você entende?" Maria hesitou, e Pedro viu a rachadura: "O que você esconde, mãe?" A pergunta ecoou. Maria evitou, mas o conflito interno crescia. Ela lembrou de Ana, agora no Brasil, casada com filhos. Enviou uma mensagem no Facebook: "Saudades. Como vai?" Ana respondeu: "Bem, e você? Seus meninos crescidos?" Maria contou superficialmente, omitindo as revelações. Mas Ana perguntou: "E você, Maria? Ainda sozinha?" O coração dela acelerou.
Sim, focada na família. Mas era mentira, ela se sentia sozinha no meio da multidão. Tiago, o mais velho, enfrentou sua própria crise. Seu namorado, João, ironia do nome, pressionava por compromisso: apresente-me à sua família. Tiago hesitou: minha mãe não está pronta. Mas em uma noite chuvosa, trouxe João para casa. Mãe, este é meu namorado. Maria congelou, mas sorriu: bem-vindo. O jantar foi awkward, com Pedro provocando: então, vocês se beijam. Luís riu, aliviando. Após, Maria conversou com Tiago: estou orgulhosa, mas cuidado. A sociedade julga. Tiago rebateu: e você, mãe? Porque nunca namorou de novo? A pergunta cutucou a ferida. Maria mentiu: pelo luto. Mas os filhos sussurravam: ela tem um segredo. Miguel pesquisou deduções, descobrindo que todos vinham de orfanatos com histórias semelhantes, pais abandonados por pecados. Coincidência, pensou. Luís, sensível, sonhou com uma mãe jovem, apaixonada por uma mulher. Acordou assustado, mas guardou. A pressão familiar explodiu quando os irmãos de Maria descobriram. Uma prima viu Tiago em uma parada do orgulho e contou. O telefone tocou: Maria, é verdade. Seus filhos são homossexuais. Ela admitiu para um: sim, e eu os amo. O irmão gritou: você falhou como mãe. Isso é contra Deus. Maria defendeu: Deus ama todos. Mas o corte veio: não venha mais às reuniões familiares. Isolada, ela chorou. Os filhos a consolaram: somos sua família agora. Antônio, o último, se assumiu aos 11 anos, inspirado. Mãe, eu gosto de meninos também. 5. Todos gays. Maria riu histericamente: o que é isso? Uma piada do destino. Mas no fundo, via o espelho, sua própria repressão. Decidiu confrontar o passado. Viajou para Braga, para falar com os pais. Pai, mãe, meus filhos são gays. O pai explodiu: desgraça. Você os corrompeu. A mãe chorou: onde erramos com você? Maria rebateu: não é erro. É quem eles são. Voltou derrotada, mas fortalecida. Os filhos, vendo a dor, pressionaram: mãe, conte seu segredo. Ela negou, mas Pedro investigou, encontrou cartas antigas de Ana. Mãe, você amava uma mulher. Confrontada, Maria desabou: sim. Mas escolhi o caminho certo. Casei, adotei vocês. Os filhos chocados: porque escondeu? Ela, pelo medo. Pela família. Tiago, mas nos ensinou a ser honestos. A traição doía. A família debateu: era certo ela mentir? Miguel, ela sacrificou por nós. Pedro, mas nos fez sofrer indiretamente. Luís, entendo o medo. Antônio, mãe, seja você mesma. Maria prometeu mudar, mas o dano estava feito. Relações tensas, com discussões sobre moralidade. Após a revelação do segredo de Maria, a casa transformou-se em um campo de batalha emocional. Os filhos sentiam-se traídos: você nos julgava enquanto escondia o mesmo, acusou Pedro. Maria defendeu: não julgava. Protegia. Mas Tiago, o mais maduro, mediou: vamos curar juntos. Eles marcaram terapia familiar em uma clínica em Lisboa especializada em questões LGBT. A terapeuta, doutora Sofia, ouviu: Maria, sua escolha foi válida na época, mas agora. Maria refletiu: eu paguei o preço, uma vida sem amor verdadeiro. Miguel, inspirado, começou ativismo na universidade, participando de debates sobre direitos gays em Portugal. Ele enfrentou oposição: um colega o chamou de anormal. Miguel rebateu: anormal é o preconceito. Mas em casa, discutia com Maria: você nos criou em silêncio, mãe. Isso nos machucou. Ela admitiu: sim, e me arrependo. Pedro, ainda rebelde, namorou Rui abertamente, desafiando vizinhos. Uma briga de rua quase o levou à polícia: gay de merda, gritou um homem. Pedro revidou, ferido. Maria o socorreu no hospital,
filho, violência não resolve. Pedro, nem silêncio. Luís, através da arte, expôs em uma galeria escolar pinturas de famílias diversas. Um crítico elogiou, mas o diretor censurou, inapropriado para crianças. Luís chorou, mãe, porque o mundo odeia. Maria, não odeia todos. Mudamos devagar. António, agora 12, enfrentava bullying, sua família é de viados. Ele brigou, suspenso. Maria confrontou a escola, ensino tolerância. Mas sentia culpa, sua repressão influenciara. Maria reconectou com Ana via videochamada. Ana, eu te amava. Ana, eu também. Mas o passado é passado. Maria, não para mim. Ana, seja livre agora. Inspirada, Maria saiu com uma mulher de um grupo de apoio lésbico. O primeiro encontro foi nervoso, em um café no Príncipe Real. Sou Maria, mãe de 5 gays. A mulher riu, história única. Mas os filhos reagiram misto. Tiago aprovou, Pedro ciumento, agora você. Uma traição veio quando Pedro, irritado, contou aos avós o segredo de Maria. Vovô, a mãe é lésbica. O pai dela ligou furioso, você é a raiz do mal. Deserdada. Maria devastada, Pedro, porquê? Ele, para você sentir o que sentimos. A família rachou, Miguel mediou, Luís chorou, António confuso. Tiago, Pedro, isso foi errado. Pedro se arrependeu, pedindo perdão. Maria perdoou, mas o dano persistia. Eles reconstruíram devagar. Maria demitiu-se da escola conservadora, abrindo uma ONG para famílias LGBT em Lisboa. Os filhos ajudaram, Tiago gerenciava, Miguel educava, Pedro ativista, Luís arte, António inspiração. Mas desafios, financiamento escasso, oposição religiosa. Um protesto contra a ONG, pecadores. Maria enfrentou, amor não é pecado. Internamente, debates morais, era certo Maria esconder. Pedro, não, causou dor. Miguel, sim, protegeu. A família cresceu mais forte, mas cicatrizes permaneciam. Maria namorava agora, feliz, mas questionava escolhas passadas. Com a ONG florescendo, Maria encontrou propósito. Mas o passado assombrava. Uma carta dos pais, volta ao caminho certo. Ela ignorou, focando nos filhos. Tiago casou com João em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa. A família celebrou, mas a ausência dos avós doeu. Mãe, obrigado por nos apoiar, disse Tiago. Maria, vocês me ensinaram. Miguel formou-se em psicologia, ajudando jovens LGBT. Ele confrontou Maria, sua repressão nos moldou. Ela, talvez. Mas vocês são fortes por isso. Pedro, amadurecido, pediu desculpas novamente pela traição, fui imaturo. Maria, crescemos juntos. Luís expôs arte em galerias, ganhando prémios. Seus quadros retratavam lutas internas, inspirados na família. António, adolescente, namorou seu primeiro crush, com apoio. Mas uma crise final, um escândalo na mídia. Um jornal conservador expôs, viúva adota 5 gays, coincidência ou agenda. Acusações de conversão. Maria defendeu em entrevista, amo meus filhos como são. Mas o backlash, ameaças, vandalismo na ONG. Pedro brigou com manifestantes, preso. Maria o libertou, violência não, filho. Mas eles nos atacam. A família uniu-se, protesto pacífico. Milhares apoiaram, virando maré. Maria falou, família é amor, não rótulos. Vitória, mas custo, exaustão. Em casa, reflexão, escolhas certas. Maria revelou mais, escolhi a adoção para redimir meu pecado. Filhos chocados, não é pecado, mãe. Ela, agora sei. A história culminou em reconciliação parcial com os pais. Maria visitou, aceitem-nos. O pai relutou, mas a mãe abraçou, saudades. Passo pequeno, mas esperança. Anos passaram, e a família Rodrigues tornou-se símbolo de resiliência em Portugal. Maria, aos 60,
Via filhos felizes, Tiago pai adotivo, Miguel terapeuta, Pedro ativista, Luís artista, António estudante. Mas reflexões persistiam, o preço das escolhas. Tiago questionava: mãe, esconder foi certo? Ela: na época, sim. Hoje, não. Debates éticos enchiam jantares, traição versus proteção, sociedade versus indivíduo. Maria escreveu um livro, O Segredo de uma Mãe, best-seller. Nele, expunha lutas, inspirando outros. Mas terminava com: foi certo eu esconder meu segredo por tanto tempo, sacrificando minha felicidade pela normalidade.